a celebração da Cátedra de São Pedro, aonde o Papa governa a Igreja Católica no dia 22 de fevereiro. Hoje vamos contar sobre a história da Cátedra de São Pedro, onde o Papa governa a Igreja Católica e os demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de fevereiro. É muito mais do que o assento, uma cadeira ou parte de um objeto litúrgico do presbitério. É o reconhecimento de que a história da Igreja Católica, que passa de geração em geração, inicia-se numa missão que Jesus deixa para Pedro, ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. A tradição da Igreja atribui um forte significado espiritual à cátedra. Ela marca a sede fixa do bispo, localizado na Igreja Mãe de uma diocese, que por esse motivo chama-se catedral. Denota-se a autoridade do bispo, traduz o ensinamento evangélico que o bispo, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a transmitir à comunidade cristã. A festa é uma antiga tradição do final do século I e uma oportunidade de dar graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores. A Cátedra de São Pedro é representada escolhido por Cristo como a rocha sobre qual a igreja foi edificada, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 18. A cátedra é um grande trono de bronze, sustentado pelas estátuas dos quadros dos doutores da Igreja Católica, dois do Ocidente, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e dois santos do Oriente, São João Crisóstomo e Santo Atanásio de Alexandria. A obra do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini está localizada na Basílica de São Pedro. O caminho de Pedro percorre a Jerusalém, a igreja nascente, e passa por Antioquia, o primeiro centro da igreja que agrupava os pagãos. E posteriormente Pedro dirige-se a Roma, centro do império, aonde concluiu com o martírio o seu serviço de difusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, a sede de Roma, que havia recebido a maior honra, recebeu também a tarefa de confiar por Cristo a Pedro. Está a serviço de todas as igrejas particulares para a edificação e a unidade de todo o povo de Deus. A sede de Roma, depois das migrações de São Pedro, foi reconhecida como a do sucessor de Pedro. A cátedra do seu bispo representou a do apóstolo e carregado por Cristo de apacentar todo o seu rebanho. A cátedra do bispo de Roma representa, portanto, não só o seu serviço à comunidade romana, mas também a sua missão de guia de todo o povo de Deus. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de fevereiro. São Pápias Bispo de Herápolis, na Frígia, atual Turquia, foi martirizado no século II, no ano de 140, pela perseguição do Império Romano. São Pacásio, memorável na França pela sua sabedoria e santidade, faleceu no século IV, no ano de 540. São Maximiliano, bispo da Itália, que combateu a heresia, faleceu no século IV, no ano de 556. A Beata Isabel, virgem na França, fundadora do convento das Irmãs Menores, faleceu no século XIII, no ano de 1270. Santa Margarida, após a morte do seu namorado, optou pela vida de penitência e foi recebida pela Ordem Terceira de São Francisco na Toscana, na região da Itália, no século XIII, no ano de 1297. O beato Diego Carvalho, presbítero da Companhia de Jesus, mártir ultrajando, morreu congelado com os outros companheiros em Sendai, na cidade do Japão, pela ordem do imperador japonês, no século XVII, no ano de 1624. A Beata Maria de Jesus, mãe de 4 filhos e viúva, sem negociar os cuidados maternos, se dedicou à construção e direção da Sociedade das Irmãs de Maria Reparadora na Bélgica. Faleceu no século XIX, no ano de 1879.
Esses foram os santos e beatos celebrados no dia que a Igreja Católica celebra a Cátedra de São Pedro, aonde o Papa governa a Igreja no dia 22 de fevereiro.